Fazer 5 gols em um mesmo jogo é algo raríssimo de acontecer. E nesse vídeo fizemos uma trabalhosa pesquisa, onde vamos revelar quando foi a última vez que um jogador do seu time balançou as redes 5 vezes em um mesmo jogo. Então já sabe, né? Deixe o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Só lembrando que pela falta de dados e estatísticas completas, alguns times ficaram de fora do vídeo, mas se por acaso você souber quem foi o jogador de tal time que faltou no vídeo que alcançou a quina, não deixe de comentar. Vamos começar pelos clubes de São Paulo, e o Corinthians em 1999 tinha em seu elenco o atacante Fernando Baiano, que em jogo contra o Cerro Porteño, que terminou na impiedosa goleada de 8-2, fez 5 gols. Era jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e com o Pacaembu recebendo o confronto, Índio, Silvinho e Edilson Capetinha fizeram os outros gols. O Guarani possui alguns feitos no Campeonato Brasileiro, onde em 2 ocasiões teve o artilheiro máximo da edição, e em 1985, o atacante Edmar do Bugre foi o artilheiro do campeonato com 20 gols. 5 desses gols foram marcados na goleada de 6-1 sobre o CSA, em jogo válido pela segunda fase e disputado no Brinco de Ouro, em Campinas. Já faz muitos anos que um jogador do Palmeiras marcou 5 gols em um mesmo jogo, já que isso aconteceu pela última vez no final da década de 60, mais precisamente no ano de 1969. O atacante argentino Luiz Artime fez todos os gols da goleada de 5-0 do Verdão sobre o Rapid Viena da Áustria, em partida válida pelo torneio Mar del Plata disputado na Argentina. O Santos, na temporada de 2010, encantou o Brasil com futebol bonito, ofensivo e cheio de graça, liderado pelos meninos da Vila Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho. Neymar, inclusive, com apenas 18 anos, fez chover, fazendo gol de tudo quanto é jeito. E em duelo contra o Guarani, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante fez 5 na goleada de 8-1 em jogo disputado na Vila Belmiro. Luiz Fabiano é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo Futebol Clube, ultrapassando a impressionante barreira dos 200 gols, e não pudera é o atacante o último a fazer a quina com a camisa tricolor em uma partida oficial. Na primeira fase da Copa do Brasil de 2003, o São Paulo perdeu o jogo da ida para o São Raimundo do Amazonas por 2-0, mas na volta no Morumbi, Luiz Fabiano fez 5 na goleada de 6-0 do tricolor e tratou de espantar a zebra. Faz muitos anos que um jogador do Ceará conseguiu fazer a quina em uma partida oficial representando o clube, com isso acontecendo pela última vez no distante ano de 1951. Antonino é o nome da fera, tanto é que nem foto com seu rosto eu consegui encontrar na internet. E os 5 gols foram marcados na goleada de 13-0 sobre o Nacional em jogo do Campeonato Cearense. O atacante Finazzi é tido como um dos ídolos do Fortaleza pela contribuição em gols ali por meados dos anos 2000, com ele sendo importante em acesso do clube da Série B para a Série A. O jogador foi o último atleta do Fortaleza a marcar 5 gols em um jogo, com esse fato acontecendo na Série B do Brasileiro de 2002, quando o Fortaleza humilhou o Botafogo de Ribeirão Preto por 7-1. O atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, no jogo de estreia do América Mineiro na temporada de 2024, fez 5 na goleada de 6-0 sobre o Pouso Alegre, em jogo que foi válido pelo Campeonato Mineiro. Obina só disputou a temporada de 2010 pelo Atlético Mineiro, quando jogou emprestado pelo Flamengo, e o desempenho do atacante foi positivo, com ele marcando quase 30 gols na temporada. Em jogo da Copa do Brasil contra o Juventus do Acre, Obina teve atuação de gala, com ele fazendo 5 gols na goleada de 7-0. 2003 é tido como o melhor ano da história do Cruzeiro, e a estrela do elenco celeste naquela temporada, coroada com a tríplice coroa, foi o meia Alex, que mesmo jogando nessa posição, conseguiu marcar incríveis 39 gols. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo contra o Bahia na Fonte Nova, Alex balançou as redes 5 vezes na goleada de 7-0. O Bahia, na década de 70, contou em seu elenco com o atacante Adalberto Kretzer, mais conhecido pelo apelido de Mickey, que anos antes havia tido boa passagem pelo Fluminense. E em jogo do Campeonato Baiano de 1976, Mickey não teve dó nem piedade do Leônico e fez 5 na goleada de 9-0 em jogo disputado na Fonte Nova. O meio-campo Ramon Menezes foi revelado pelo Cruzeiro, mas foi no Vitória em meados da década de 90 quando ele estourou de vez para o futebol, tendo sido um dos principais destaques da equipe do Vitória que conquistou o Campeonato Baiano de 95. Naquele mesmo estadual, Ramon, em duelo contra a equipe do Poções, fez todos os gols da goleada de 5-1 em jogo disputado no Barradão. Já faz muitos anos que um jogador do Botafogo conseguiu a façanha de marcar 5 gols em um mesmo jogo oficial, já que a última vez que isso aconteceu foi no distante ano de 1957. No jogo que definiria o campeão carioca de 1957, Botafogo e Fluminense se enfrentaram, e sem tomar conhecimento do rival, o Botafogo foi campeão com uma goleada de 6-2, com direito a 5 gols do atacante Paulo Valentim.
Foi Romário, em 1996, o último jogador do Flamengo a conseguir essa proeza, e Aquina saiu na vitória de 6-2 sobre o Olaria em jogo do estadual. Essa foi a única vez na carreira que Romário anotou 5 gols em um mesmo jogo. Foi Magno Alves o último jogador tricolor a fazer Aquina em uma única partida, e esse fato aconteceu na Copa João Avelange de 2000, então Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense goleou Santa Cruz por 6-1 no Maracanã. Grandes artilheiros da história do futebol brasileiro surgiram no Vasco, como Romário, Edmundo e Roberto Dinamite, e é Dinamite, inclusive, o último jogador do Vasco que anotou 5 gols em um mesmo jogo. Após uma fracassada passagem pelo Barcelona, Dinamite estava de volta ao Vasco em 1980, e em sua reestreia em solo carioca contra o Corinthians, o artilheiro destruiu e fez todos os gols da goleada de 5-2 válido pelo Campeonato Brasileiro. Dinamite foi o último a anotar 5, mas depois desse grande feito, Edmundo em 1997 foi além e fez 6 na vitória de 6-0 do Vasco sobre o União São João em jogo do Brasileirão. Foi na década de 70, mais precisamente no ano de 1976, quando o jogador do Atlético Paranaense anotou 5 gols em um mesmo jogo pela última vez. E o cara que protagonizou tal feito foi o atacante Taquito. Foi na goleada de 9-1 sobre o Umuarama Futebol Clube, em jogo do Campeonato Paranaense. No Campeonato Paranaense de 1965, o Coritiba não conquistou o título e muito menos foi vice-campeão, mas a maior goleada daquela edição foi o Coxa quem aplicou, com a vítima sendo o Clube Atlético União Olímpico. Os 11-0 no estádio Joaquim Américo teve nada menos que 5 gols de Padreco, o último Coxa Branca a anotar Aquina em uma partida oficial. 2002 foi quando muitos campeonatos regionais foram extintos no futebol brasileiro. Isso porque a partir de 2003 teve início o Brasileiro de pontos corridos, com o calendário ficando ainda mais apertado. Foi num desses regionais quando o jogador do Grêmio anotou Aquina pela última vez, sendo ele o meio-campozinho que protagonizou tal feito na goleada de 6-1 sobre o Mamoré de Minas Gerais em jogo da extinta Copa Sul Minas. Já faz muitos anos que um jogador do Internacional alcançou a quina em uma partida oficial, já que isso aconteceu pela última vez na distante década de 40. Foi o atacante Eliseu na goleada de 11-1 do Inter sobre o São José de Porto Alegre, em jogo do Campeonato Citadino de 47. O atacante Marciano, que entre as décadas de 60 e 80 acumulou passagem por muitos clubes brasileiros, foi o último jogador do Paysandu que fez 5 gols em um mesmo jogo. E a quina aconteceu na goleada de 8-0 sobre o clube Júlio César do Pará, em duelo válido pelo torneio Juvencio Dias de 1976. O atacante Bira Burro é uma lenda do futebol paraense, tendo marcado época com a camisa do Remo, onde fez inúmeros gols. E em jogo do Campeonato Paraense de 1978, ele fez 5 na vitória de 10-0 sobre o Abaá Tetubense no Baenão. Dias antes, naquele mesmo estadual, Bira havia marcado 8 gols na goleada de 10-0 sobre o Liberato de Castro. E no ano seguinte, sobre o mesmo Liberato de Castro, ele anotou 6 na goleada de 8-0. Definitivamente, o baixinho era um goleador nato. O Náutico, em 1991, foi vice-campeão pernambucano, ao perder a decisão para o Sport, e no elenco do Timbu estava o meio-campo Dinda, que fez longa carreira no futebol português. Em duelo contra o Atlético de Caruaru, o Náutico não teve dó nem piedade e goleou por 11-0, e nesse jogo Dinda foi às redes 5 vezes. O Santa Cruz foi vice-campeão pernambucano de 1989, quando foi superado na final pelo Náutico, e no elenco tricolor estava o meio-campo Sérgio China, que no duelo contra o Paulistano balançou as redes 5 vezes na goleada de 7-1. Já teve jogador do Sport anotando 10 gols em um mesmo jogo no século passado, e dentre os 3 grandes de Pernambuco é o único que teve um artilheiro anotando 5 gols em um mesmo jogo nesse século. Adriano Magrão fez a quina pra cima do Guarani em jogo do Brasileiro Série B de 2006. Foi no distante ano de 1956 que o Goiás teve pela última vez um jogador anotando 5 gols em um mesmo jogo, sendo ele o atacante tão segurado que fez a quina na goleada de 10-3 sobre o São Paulo de Goiânia no Campeonato Citadino. Tão segurado dias depois, contra o mesmo adversário foi além e anotou 7 gols na goleada que terminou 11-0. Em 1991, Túlio Maravilha fez 6 na goleada de 10-1 sobre o Anapolina, enquanto que Baltazar também fez 6 na goleada de 7-0 sobre o Séries, em jogo que também foi válido pelo Campeonato Goiano. O atacante Jacaré foi revelado pelo Avaí nos anos 90 e, demonstrando faro de gol, foi o último jogador do clube até hoje que conseguiu a façanha de balançar as redes 5 vezes em um mesmo jogo, quando em duelo contra o Atlético de Ibirama fora de casa, fez a quina na goleada de 9-1 em jogo do Campeonato Catarinense. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.